Dia de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, 25 graus Semana do Tempo Comum, sábado 30 de setembro de 23. Oração do dia. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da profecia de Zacarias capítulo 2 versículos do 5 ao 9 e do 14 ao 15. Levantei os olhos e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe, aonde vais? Respondeu-me, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro um outro anjo, que lhe disse, corre a falar com esse moço, dizendo, a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor, naquele dia, e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório, Jeremias 31. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel, vai congregá-lo, e o guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria fluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão, mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 9 versículos do 43 ao 45. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, prestai bem atenção às palavras que vou dizer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O fracasso de Deus. Homilia do dia 30 de setembro de 2023, site Pocket Terço. Os discípulos de Emaús esperavam, pois, a figura do Messias triunfante, libertador de Israel, e no entanto há já 3 dias que a sua esperança fora humilhada e crucificada. O Evangelho de hoje nos apresenta o segundo anúncio da paixão de Jesus Cristo. São Lucas faz dele um relato tão sucinto que Nosso Senhor sequer alude à ressurreição. O evangelista, em todo caso, menciona o fato de que os discípulos não só não compreenderam o que Cristo lhes estava a dizer, como também temiam perguntar-lhe o sentido de suas palavras. Ora, é o próprio São Lucas que, uns capítulos à frente, a LC 24, 13, 35, nos oferece a chave de leitura para essa passagem. Os 2 discípulos que caminhavam, cabisbaixos e desconsolados, para a aldeia de Emaús, com efeito, encontravam-se na mesma situação de perplexidade e temor que os apóstolos, e assim como estes, eles não entendem o fracasso que parece ser a morte de Cristo. Eles esperavam, pois, a mesma figura do Messias triunfante, libertador de Israel, e no entanto há já 3 dias que a sua esperança foi humilhada e crucificada. Cristo porém lhes cruza o caminho e, rompendo aos poucos aquela tristeza, diz, ó gente sem inteligência. Como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas, Lucas 24, 25. Lendo as profecias numa visão unilateral, os discípulos, revelam Jesus, esqueceram-se de que o Messias prometido é também o servo sofredor anunciado por tantos profetas. Unção e sofrimento, dor e vitória, trata-se aqui da mesma realidade, só que olhada por ângulos diversos. Porventura não era necessário, prossegue o Senhor, que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Lucas 24, 26. Esta realidade, contudo, não é tão óbvia. Afinal, por que teria Cristo de sofrer? Esta dor não deveria cair antes sobre nós?
Mas era necessário que ele sofresse em nosso lugar, a fim de associar-se o mais possível à nossa condição mortal e miserável. Era preciso, assim, que Jesus fosse aquele que sofre conosco, que se compadece de nós. Esta aparente impotência de Deus se manifesta, na verdade, como um grande poder, o poder de diminuir-se a si mesmo, de se esconder no fracasso quando tudo parece ter dado errado. O Evangelho de hoje nos convida, pois, a meditar esta misteriosa presença de Deus no sofrimento e nas cruzes de cada dia, chama-nos a reconhecer que a misericórdia divina nos espreita, silenciosa e paciente, atrás de fracassos e doenças, de dificuldades e inclusive da morte. Mas em tantas dores, em tantas cruzes, Jesus se faz sempre presente, glorioso e triunfante, a preparar-nos uma feliz ressurreição. Deus abençoe você. Dia de São Jerônimo, a memória. Estamos diante de uma figura única da história da Igreja, um polemista, apologeta, estudioso das Escrituras, penitente santo. São Jerônimo imortalizou-se por sua tradução da Bíblia para o latim, denominada Vulgata, e pelos muitos comentários bíblicos que legou à Igreja. Por isso, ela o celebra como o doutor máximo das Sagradas Escrituras. Eusébio Jerônimo Sofrônio nasceu em Estridão, Dalmácia, cerca do ano 340. Estudou em Roma e aí foi batizado. Viajou depois para o Oriente, onde passou algum tempo junto aos monges. Foi ordenado presbítero em Antioquia meio contra a sua vontade. Aí não permanecendo, dirigiu-se a Constantinopla, onde travou amizade com Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Depois disso, o Papa São Damas o reteve em Roma como seu secretário. Por seu grande conhecimento do latim, do grego e do hebraico, o Papa lhe confiou a tradução da Bíblia para o latim. Na tradução, mas sobretudo nas anotações ao texto, Jerônimo revela agudo senso crítico. O Papa, de fato, desejava uma tradução da Bíblia mais fiel em tudo aos textos originais, traduzida e apresentada em latim mais correto, que pudesse servir de texto único e uniforme na liturgia. O conjunto de sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e foi o texto usado largamente nos séculos posteriores, tornando-se oficial com o Concílio de Trento e só cedeu lugar ultimamente às novas traduções à luz dos novos estudos exegéticos. Em Roma, criou-se em torno ao sábio e penitente presbítero, largo círculo de amizades, sobretudo de senhoras da alta sociedade, que ele orientou nos ásperos caminhos da santidade de cunho monástico. Mas, quando São Damaso morreu, em 384, e ele perdeu o apoio para o cargo de secretário, São Jerônimo se viu numa situação bastante difícil. Nos 2 anos posteriores, mesmo tendo impressionado toda a cidade de Roma por sua santidade pessoal, seu saber e sua honestidade, ao mesmo tempo, arranjou um vasto círculo de pessoas que não gostavam dele. Por mais que se justificasse sua indignação, o seu modo de falar as coisas provocava ressentimentos. A própria reputação dele foi objeto de ataques. Levantaram-se até calúnias contra ele. Jerônimo ficou sobremodo indignado com tudo isso e resolveu retornar ao Oriente, a fim de lá encontrar um refúgio na calma. Viveu os últimos 35 anos em Belém, na oração, na penitência, na direção de cenáculos de vida ascética e monástica. Continuou a dedicar-se à tradução da Bíblia a partir dos textos originais e à revisão da antiga versão latina. Escreveu muitos comentários da Bíblia e vários tratados. São Jerônimo foi uma personalidade vigorosa, de inteligência extraordinária, de temperamento indomável. Teve uma correspondência literária muito vasta, de grande interesse histórico, ele se sentia presente e engajado como escritor em todos os problemas doutrinários do seu tempo. Morreu em Belém no ano 420. Foi declarado padroeiro dos estudos bíblicos. Ele deixou escrito, em si, conforme o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras ignora o poder de Deus e sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Leitura geográfica. Os textos da missa traduzem um homem apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Que todo cristão possa viver o que reza a antífona da entrada, que as palavras da Escritura estejam sempre em teus lábios, para que, meditando-as dia e noite, te esforces para realizar tudo aquilo que ensinam, e terá sentido e valor a tua vida. A Josué 1,8. A oração do dia realça o amor pela Sagrada Escritura dado por Deus a São Jerônimo, que este Deus conceda ao seu povo alimentar-se cada vez mais da sua palavra e nela encontre a fonte da vida. Na oração sobre as oferendas, a Igreja pede que, à semelhança de São Jerônimo meditando vossa palavra em nossos corações, sejamos mais solícitos em oferecer-vos o sacrifício que nos salva. A oração depois da comunhão pede que, sempre atentos às Sagradas Escrituras, conheçamos o caminho a seguir e cheguemos por ele à vida eterna. Convém fechar esta reflexão com a antífona da comunhão. Em vossas palavras foram encontradas e eu as devorei, elas se tornaram minha delícia e a alegria do meu coração, porque vosso nome,
Senhor Deus, foi invocado sobre mim. Referência: Becquerhauser, Frei Alberto. Os Santos na Liturgia em Testemunhas de Cristo. Petrópolis, Anvozes, 2013. 391 p. Adaptações em equipe Pocket Terço. São Jerônimo, rogai por nós. Olá, gostou do vídeo? Se inscreva no canal e curta com um like, ajudará bastante. Trazemos a liturgia diariamente para nosso crescimento espiritual. Compartilhe com quem você ama. Obrigado.